Você já sentiu que a sua rotina de estudos diária não tem dado aquele resultado desejado? Você está estudando, está se dedicando, tem preparado, feito tudo que os professores mandam, enfim, mas o rendimento, o que você ganha tecnicamente tem sido pequeno? Bem, se você não me conhece, meu nome é Paulo Viveiro, aqui os colegas sempre me chamam de Paulinho, e há 20 anos atrás eu fiz o meu primeiro trabalho como músico profissional. Eu tinha 12 anos na época e foi o primeiro trabalho que foi pago. Eu lembro que toquei num baile desses que a gente brinca aqui em São Paulo, que é do pé inchado. São as pessoas geralmente ali da terceira idade que dançam a noite inteira, começa às 10 da noite, vai até 3 da madrugada e toca-se de tudo, de Ray Conniff, as coisas de Big Band, assim, da Era Dourada, enfim. E o que eu percebi ao longo desses 20 anos, desde o primeiro trabalho até hoje em dia, é que os músicos que conseguem sobreviver e viver muito bem nessa área são as pessoas que têm uma consistência tocando bem. Ou seja, eles não tocam bem só hoje, eles tocam bem hoje, amanhã e depois, e vêm tocando bem várias vezes. E qual que é o segredo para se tocar bem sempre, se manter em constante evolução? Existem algumas coisas, né, que devem ser levadas em conta, mas a mais importante é a preparação. Realmente, a diferença entre os músicos medianos e os de alto rendimento está sempre na preparação. A preparação de uma forma completa. Mas nesse vídeo aqui vou falar como aumentar o rendimento do seu estudo com apenas uma pergunta. Parece até que é uma coisa assim absurda, mas não. Se você colocar uma pergunta na sua prática diária, eu vou aumentar o seu rendimento. Ele vai para outro nível. Hoje, quando você pegar o seu instrumento, na próxima vez que você for pegar, hoje, amanhã, não me importa, a hora que você for tocar, o resultado é diferente. A pergunta é muito simples, você vai ter que se perguntar por que estudar? Por que estou estudando? Por que estou estudando este exercício? Por que estou estudando desta forma? Olha, o mais comum é o seguinte, a gente começa a estudar, busca um professor, encontra uma academia de música, né? Encontra uma escola e tal, e aí os nossos professores dizem o que estudar. Ó, estuda isso, estuda aquilo. Por quê? Dentro da nossa literatura musical, a gente já sabe o que dá resultado, quais são os melhores exercícios. Então a gente vai lá, pega o exercício A, exercício B e assim por diante, né? E a gente vai seguindo esse tipo de rotina. Aí com o tempo a gente fala, agora eu vou aprender como estudar. Os nossos professores, a maioria, inclusive os bons professores, todos fazem isso. Eles ensinam como estudar. Eles falam, olha, você deve estudar esse exercício desta forma, para que você obtenha o máximo de resultado dele, né? Então, eu sei já o que, eu começo a estudar como, eu sei como fazer aquilo render bem. Mas um número muito pequeno de pessoas sabe por que estudar. E parece uma pergunta muito simples, mas eu faço isso nos masterclass que eu dei. Olha, eu já dei masterclass aqui no Brasil, na Europa, na América Latina. Eu já tive em mais de, se não me engano, foram 17 países. Nesses países eu sempre fiz a mesma pergunta. Por que você está tocando isso aqui? Por que você toca dessa forma? Por que você estuda assim? E quando a gente faz essa pergunta para um aluno ou mesmo para um profissional, ele toma um susto assim, ele fica meio perdido. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errada? E muitas das vezes eles não estavam fazendo nada de errado. Era só para afirmar que havia um propósito no seu tocar. Então é muito interessante. Tem um cara que chama Simon Sinek. É um cara que escreve bastante para o mundo empresarial e tal. É um escritor muito interessante. E ele tem 2 livros que eu recomendo. Encontre o seu porquê e comece pelo porquê. E ele desenvolveu uma teoria que ele chama de círculo dourado, onde ele fala, as pessoas tendem a falar muito o que fazem. Aí as pessoas mais interessantes começam a falar como fazem. Olha, eu faço isso aqui, assim, desta forma. Mas é um número muito pequeno de pessoas que sabem por que fazem. Então, eu quero começar pelo contrário. Eu quero que você saiba por que está estudando o exercício X da forma Y. Então, o que eu faço é uma dinâmica muito simples. Eu brinco que são os 3 porquês. Eu vou dar um masterclass, eu pergunto para a pessoa que for tocar, olha, por que você está tocando isso? Aí ele fala, porque eu gosto disso, enfim. A primeira resposta é sempre bastante superficial. A segunda começa a ficar um pouco mais interessante. Na terceira,
é que eu começo a ter propósito nas coisas. Isso é algo que a gente trabalha dia a dia. Então quando eu pego meu instrumento eu falo, por que eu vou estudar isso aqui? Por que hoje eu vou tocar nota longa? E olha, neste caso, porque sim não é resposta, tá? Você fala, não, eu vou estudar porque meu professor falou. Isso pra mim é muito vago. Você vai falar, eu vou estudar nota longa porque vai ajudar eu construir uma musculatura pra tocar com um som bonito. Por exemplo, pode ser essa ideia, pode ser completamente diferente. Eu vou estudar nota longa porque eu quero tocar afinado, então eu vou colocar um afinador, um drone de afinação, eu pego um programa, um teclado, ligo e vou tocando nota a nota. Isso para todos os instrumentos. É importante que você descubra o seu porquê. E o seu porquê é completamente diferente do meu. E aí a gente começa a entrar no propósito de tocar. Você toca por quê? Ou para quê? É interessante, né? Muda um pouco a nossa visão, às vezes muito pequena, sobre o que estamos fazendo. Tem uma coisa muito interessante que acontece quando você descobre o seu porquê. E eu vou falar sobre 4 pontos aqui que você ganha automaticamente ao descobrir o seu porquê. Você pegou o instrumento e sabe por que está estudando, você já se sente motivado. Há motivação para aquela atividade. A segunda coisa, tem propósito. Você consegue imaginar para onde, por que eu estou fazendo isso aqui? Né? A terceira coisa, você começa a ter compreensão de qual será a habilidade a ser desenvolvida no exercício X. Ou seja, eu estou estudando o exercício Y aqui, ou X, Z, por quê? Se eu fizer 10 minutos disso, eu ganho isso. Então, se você começa a praticar escalas, você começa a ter destreza naquelas tonalidades que vão te ajudar a tocar músicas que usem aquele padrão. Né? E por fim, uma coisa muito interessante, você tem o aumento de neurotransmissores positivos e de hormônios positivos na sua produção. Ou seja, você começa a ter dopamina, uma coisa muito importante para o seu bem-estar, você começa a produzir isso muito mais do que sem saber por que você está fazendo. Né? Então, além de aumentar o seu rendimento na hora do estudo, você ainda começa a se sentir melhor. E não para por aqui, porque uma vez que você define qual que é o seu porquê e tem esse propósito, todos os dias se for pegar, ele vai aumentando o nível e o porquê vai se modificando também. Então, por exemplo, você pega e fala, por que eu quero tocar com... Vou voltar à pergunta inicial. Por que você estuda nota longa, por exemplo? Aí o rapaz fala, não, eu estudo porque meu professor mandou. Tá, ok. Aí com o tempo ele fala, não, eu estou estudando nota longa porque eu quero tocar mais afinado. Maravilha. Aí depois ele fala, não, eu estudo nota longa porque eu quero tocar com um som bonito. Muito bem. Agora eu vou perguntando, por que você quer tocar com um som bonito e afinado? Porque eu quero ter uma destreza técnica na hora que eu for tocar a música. Tá, ok, mas por que você quer ter uma destreza técnica na hora que você for tocar a música? Bem, é porque eu quero me comunicar bem com as pessoas de forma eloquente e de forma que seja entendida por aqueles que estão me escutando. Muito bem, aí eu falo, por quê? Imagina que é uma criancinha assim de 6, 7 anos falando, por quê? Porque o tempo inteiro em você. Aí você fala, não, eu quero tocar de forma eloquente e que seja entendida pelas outras pessoas porque eu quero me comunicar com as pessoas. Aí agora começa a ficar interessante. Opa, então você quer se comunicar por meio da música. Esse é um propósito que me interessa. A música é uma forma de comunicação com expressão. Você junta uma comunicação expressiva. Então você começa a ter propósito em tudo que você faz. Você fala, uma escala se torna uma ferramenta de felicidade para as pessoas que estão escutando. Por exemplo, de manhã, aqui em casa, quase todos os dias eu começo o dia, minha filha pede para eu tocar alguma coisa, se eu deixo o instrumento montado, e eu já deixo de propósito, ela levanta, pega assim, papai, toca. Eu falo o quê, filha? Ela fala, brilha, brilha. Meu aquecimento é brilha, brilha, estrelinha. E é maravilhoso. Ou seja, as primeiras notas que eu toco no dia, a maioria dos dias é pam bam 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 tam dam 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 dam. E minha filha adora. Esse é o poder da música. E isso só acontece quando tem um porquê. Então hoje eu brinco, por que você está estudando? Não, para eu tocar brilha, brilha, estrelinha para minha filha direita. Porque com isso eu consigo ver o sorriso dela ao escutar música ao vivo, a ter essa vivência maravilhosa que é a música. E isso é algo que você não pode comprar, é algo que você experimenta, que é algo que você entrega às pessoas de forma generosa ou não.
Então, ao pegar o seu instrumento agora, na próxima vez que você for estudar, praticar, você fala, por que estou estudando isso? E por que estou estudando esses exercícios? Por quê? Eu decidi que esses exercícios me ajudam. Ok, por quê? Você tem que estudar como um cientista. Meu professor Edgar Batista dos Santos, um dos meus professores, mas esse foi um dos meus maiores mentores aqui no Brasil, ele sempre repetia uma coisa para mim nas aulas. Ele falava assim, estude como um cientista. Quando esgotarem todas as possibilidades possíveis para você resolver um problema, você para, faz uma pequena reflexão sobre aquilo e tenta novamente. Mas tenta novamente de forma diferente. Então, se você já tentou tocar um exercício de 5 maneiras e não saiu, você fala, por que que não saiu? Talvez porque, no caso de um trompete, tá? Vou colocar aqui no caso do instrumentista de metal de sopro. Faltou, a coluna de ar não estava tão boa. De repente um violinista ou arcada não estava presente, faltou vibração na nota até o final. Não havia consistência, a articulação ela era muito dura e o final da nota ficava perdendo a qualidade. Então eu começo a ser muito mais assertivo e profundo no meu estudo. E aí, é claro, isso vai mudando o nível dia a dia. Cada vez é maior o meu nível, o meu rendimento já aumenta de cara no dia, porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei por que estou estudando, eu aumento dia a dia, vou subindo o nível, até que eu chego na hora que eu entro num palco e até o nervosismo diminui. Eu entro num palco, vou tocar, as pessoas, por que você vai tocar hoje? Olha, porque eu quero dar uma mensagem aqui, entregar uma mensagem de alegria, de felicidade às pessoas que me escutam. Então, descubra qual é o seu porquê. Por que você toca? Por que você está estudando o exercício tal? Por que você está estudando o exercício X da maneira Y? Esta é a forma que te traz, que aumenta o seu rendimento? Se não houver propósito, você fala, não sei porque eu estou estudando, não faça. Não tem problema, escolha outra coisa. Você fala, então vou estudar o outro exercício. Porque se você está lá martelando um prego com a mão, você pode machucar sua mão, tem a ferramenta correta. Então você deve saber, olha, qual que é o trabalho? É isso aqui? Tá bom, o que eu tenho que estudar? Isso aqui. E você segue assim, e cada vez você se mantém o quê? Consistente. E é isso que difere os músicos medianos dos músicos de alto nível. Eles sabem por que estudam, eles sabem como estudar e o que estudar, claro. Mas o porquê está no começo e não no fim. Eu não pego um exercício que me passaram e falo, como é que eu tenho que estudar? Isso aqui é assim. Por quê? Por causa assim. Por causa disso. Não. Eu começo pelo porquê. Por que eu vou estudar? Isso. O que eu estou precisando hoje? Eu estou precisando aumentar minha extensão, estou precisando melhorar minha técnica, minha digitação, eu preciso ter mais desenvoltura artística no que estou fazendo. Ótimo. Você já tem um porquê. Aí você define como é que eu faço isso? Olha, se eu preciso melhorar minha habilidade técnica, de repente um pianista não está muito bem, ele vai começar a estudar escalas, arpejos, isso vai ajudá-lo a desenvolver a parte técnica. E ok, aí ele define o quê? E escolhe os exercícios que existem prontos ou cria um para você. Eu faço muito isso em casa. Eu mesmo crio exercícios para mim. Eu crio um padrão, qualquer que seja, de exercício, e aí eu repito nos 12 tons. E eu faço isso há anos, e é muito interessante porque quando eu conversava com um colega sobre isso, ele sempre tinha uma coisa formatada. Não, eu estou estudando esse exercício, isso e tal. E eu falava, mas por quê? Não, porque ficava sempre vago. Então, a ideia desse vídeo é isso, descubra o seu porquê. Entenda por que você está estudando, qual que é o objetivo final desse estudo, e o seu rendimento vai aumentar todos os dias, eu não tenho dúvida. E como sempre, eu agradeço que você tenha assistido esse vídeo até aqui. Se você tiver interesse em receber mais conteúdos dessa forma, de uma forma um pouco mais direta, há uma opção, entra no meu site, tem um link aí na descrição desse vídeo e você se cadastra no mail que eu envio a cada 2 semanas. Na verdade não tem assim, eu vou enviar toda semana, não. Eu tento não ser aquele cara que escreve todo dia, eu acho chato pra caramba. Então a cada 1, 2 semanas eu envio alguma coisa para as pessoas que estão nessa lista. E é a forma mais direta de ter contato comigo. E eu agradeço que você assistiu até aqui.
Como sempre, lhe desejo o melhor e um grande abraço.